Pode descer devagar, tá? Que eu estou falando aqui, mas pode ficar tranquilo. Pode descer, ninguém sofreu acidente. Certa idade, depois que cai, aí complica a vida, né? Inclusive a minha. Muito bem, mas antes de entrar na mensagem de hoje, eu quero lembrar, né? Cadê Glaucete? Está lá, ó. Hoje tem um aniversário. Desperta Débora está fazendo hoje 11 anos aqui nesta igreja. Aí, eu quero que todas as mulheres que pertencem a Desperta Débora, essas mulheres de oração, fiquem de pé aí, quero ver, vamos ver. Olha só que beleza. E o número está crescendo, né? Nem todos estão aqui hoje, mas vocês são convidados para vir para cá para orar, especialmente por quem? Pelos filhos, gente. Olha só que missão, não é, que as mães têm, orar pelos filhos. Deus abençoe vocês, que continuem firmes. Olha, essa reunião de oração nunca diminui, sempre cresce. Glória a Deus por isso, parabéns, Deus abençoe vocês, continuem firmes orando pelos seus filhos. E as outras estão convidadas para participar. Quando é a reunião, Glaucete? Segunda-feira, 19h30. As outras estão convidadas, tá? Pode sentar, muito obrigado. Deus abençoe. Muito bem, abra sua Bíblia lá em Ezequiel. Profeta Ezequiel. Capítulo. Qual capítulo? Puxa vida. Capítulo 47. Vou ler por hora os versículos 8 e 9. Você abre a sua Bíblia ou acessa no seu celular, mas não fique olhando os recados no celular, tá bom? No Zap, nem nada aí, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Ezequiel 47, 8 e 9, você pode acompanhar aqui, olha lá. Então me disse: estas águas correm para a região leste, descem para o vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde o rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque estas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Amém, queridos? Coisa maravilhosa. Eu quero falar sobre águas purificadoras. O profeta Ezequiel cresceu em Jerusalém, ouvindo um outro profeta. Um profeta que nós estamos estudando na escola bíblica dominical. Quem foi? Jeremias. E Jeremias pregava para o povo se arrepender. E o povo se arrependeu, não é? Não. Pedia para o povo voltar-se para Deus, e o povo não voltou. O povo se revoltou contra ele, porque ele não pregava o que o povo queria. Irmão, nós temos muito disso hoje ainda, né? E o povo não ouviu e foi para o cativeiro, você sabe disso, né? Às vezes, irmãos, nós só ouvimos a voz de Deus na dor, na luta, no problema. E às vezes Deus precisa permitir a dor, para nós abrirmos os nossos ouvidos e os nossos olhos. O povo foi levado para a Babilônia, para o exílio, como escravo. Nabucodonosor levou então milhares de judeus. E nessa segunda leva vai Ezequiel também, o profeta Ezequiel. E lá no capítulo 1, versículo 1, não precisa olhar, no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Lá naquele lugar, ele tem visões de Deus. E Deus deu visões a Ezequiel sobre a restauração do seu povo. Ezequiel, você vai relatar essas visões, não é? E porque eu quero
restaurar o meu povo, que está afastado de mim. E sabe qual era a principal razão do afastamento daquele povo? Idolatria. Falamos domingo passado sobre isso. Ezequiel então vai relatar essas visões, várias visões, e aqui ele chega no capítulo 47, nessa visão das águas purificadoras. Olha só, o que Ezequiel viu? Que saía do trono de Deus, do templo, do trono saíam águas, um rio nasce ali, o rio nasce no altar de Deus. E é interessante que um homem vai conduzindo Ezequiel, no caso era um anjo, e ele vai conduzindo Ezequiel nesse rio. E a Ana Paula falou hoje de manhã sobre as águas nos pés, né, nos tornozelos, nos joelhos, na cintura, e depois, lugar profundo que não dava pé, não podia andar, tinha que nadar. E estas águas que saíam do templo, queridos, por onde elas passavam, havia transformação. Eu olhei para lá, você está aqui, né? Havia transformação. Olha o que Deus está mostrando a esse profeta para dizer ao seu povo: por onde essa água passar, por onde esse rio passar, haverá transformação. E ele começa a ver essa transformação. E ele vai cada vez mais entrando no rio, mais profundamente, até, como eu falei, não dá mais pé. E essa água chega até o Mar Morto. E aí, irmãos, esse mar salgado, mar que era 6 vezes mais salgado do que a água do mar, essa água, o rio de Deus transforma esse mar morto em vida, um mar vivo. E aí começam as transformações, o renovo começa. Olha o que Deus está mostrando: cura e restauração. Esta era a mensagem do profeta. O rio de Deus está trazendo cura e restauração para o seu povo, um renovo, uma nova vida. E eu quero tirar 3 lições aqui rapidamente desse texto. Deixa a Bíblia aberta aí, por favor. Águas purificadoras. Primeira coisa que eu destaco é que elas procedem do trono de Deus. Já disse isso. Versículo 1. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. A água saía do templo. Eu quero destacar isso, irmãos. As águas procediam do altar, do trono de Deus. Vocês sabem, que estudam a Bíblia, que o templo era muito estimado pelo povo judeu. E no templo Deus se revelava ao povo. No templo as pessoas estavam ali para cultuar a Deus, para oferecer seus sacrifícios, para ter encontro com o Senhor. Deus se manifestava no templo. Deus abençoava as pessoas no templo. Deus se revelava, era conhecido no templo, no santuário. As pessoas iam lá para buscar a Deus, para ter um encontro com o Senhor, para ter comunhão com Deus, para sentir paz, para colocar suas culpas, seus pecados serem perdoados e saírem livres. Você vai encontrar no livro de Salmos muitos salmos de peregrinação, ou salmos dos degraus, ou salmos das subidas, que era o quê? As músicas que o povo cantava, fazendo o quê? Subindo para Jerusalém, para o encontro com o Senhor. Que satisfação, que alegria. O Salmo 120, verso 1, começa assim: na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Esse era um salmo que eles cantavam. O 121, 1 e 2, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem
do Senhor que fez os céus e a terra. O Salmo 122, 1 e 2. Alegrei-me quando me disseram, vamos parar os meus pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, continua firme para sempre. Eles cantavam isso, irmão, subindo para o encontro com Deus. Que alegria, que satisfação. E aqui na visão de Ezequiel, essas águas purificadoras, esse rio de Deus sai do trono, do santuário. Que lição nós aprendemos aqui, irmãos? A lição de que a solução para a nossa vida, para o povo de Deus, para a igreja, para as famílias, para cada um de nós, vem de Deus, vem do trono de Deus, vem da palavra de Deus, vem do Espírito Santo. A solução para a sua vida vem do trono de Deus, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo. A restauração da sua vida vem do trono de Deus. A cura para a sua vida vem do trono de Deus. A restauração do seu casamento vem do trono de Deus. A restituição de que você perdeu vem do trono de Deus. A salvação vem do trono de Deus, que enviou seu Filho. Do trono de Deus, são águas purificadoras, é o rio do renovo de Deus. Esse rio está à nossa disposição, meus irmãos. Esse rio está passando por aqui, hoje, e vai purificar nossas vidas, e vai passar pelo nosso coração, vai passar pela nossa alma, esse rio de Deus. O que nós precisamos fazer, irmãos? Depositar nossa fé no Senhor. Não divida a sua adoração a Deus. Não duvide do poder de Deus. Não perca a oportunidade que Deus está lhe concedendo. Tem uma passagem na Bíblia que fala de Jacó, que luta com o anjo, e ele se agarra com o anjo queria ir embora, ele se agarra com o anjo, não te deixarei o quê? Enquanto não me abençoares. É isso que você tem que fazer, se agarrar com Deus, pela fé. Tem gente que, não sei, né, se duvidar já era. É se agarrar com toda a sua força, com toda a sua fé, com toda a sua alma, buscar a Deus assim, com essa sede, com esse desejo, com essa certeza, com essa convicção. Eu já contei para vocês uma experiência de uma mulher carioca, chamada Maria Célia. Ela tinha câncer na cabeça, na região occipital, e cuidava dela 4 grandes médicos aqui do Rio de Janeiro, Dr. Paulo Niemeyer, Dr. Abraão Akmer, Dr. Hélio Hungria e Dr. Ildemar Campostrini. E eles fizeram de tudo e chegaram à conclusão seguinte: não há recursos aqui no Rio de Janeiro. No Brasil não tem recursos. Já tentamos tudo aqui. Vamos mandar para fora. Foi para os Estados Unidos, foi para a Suíça. Nada adiantou. Voltou para o Brasil para morrer, vamos dizer assim, queridos. Ela não enxergava mais, não andava mais, 32 quilos, com muitas dores. Essa era a vida de Maria Célia. Um monte de remédio para as dores que ela sentia. Um dia, doutor Ildemar deu um cartãozinho a ela, dizendo assim: liga para esse número aqui, que chama Telepaz. Antigamente tinha muito isso, né? Telepaz, liga. Sempre tem uma mensagem de esperança. Ela ligou. Um pastor atendeu. Pastor, deixa eu ver, eu anotei o nome dele aqui. Já perdi. Aqui. Pedro Pinheiro. Atendeu e ela falou: eu quero ouvir uma mensagem de esperança. E ele começou a conversar com ela e tal, e orar com ela, e falar de Jesus, e falar de Jesus. E ela liga de novo, e liga de novo, e liga de novo, né? Todo dia, né? E ela recebe Jesus como Salvador. E aí ele foi continuando esse contato, né, e tal. Um belo dia, alguns meses depois, ela falou assim: pastor, eu quero ser batizada. Eu li na Bíblia que a pessoa que recebe Jesus como Salvador, ela vai testemunhar através do batismo. E eu quero ser batizada. Eu sei que estou morrendo, doutor.
o pastor, eu sei que estou morrendo, mas eu quero, antes de morrer, cumprir essa ordem de Jesus. E aí foi um problema, né, irmãos? Para ajeitar tudo, pedir autorização aos médicos lá que cuidavam dela, do Hospital Silvestre, né? E tal, aquele negócio todo, mas eles falaram assim, ela está bem, a mente dela está boa, né? E tal, aquele negócio todo. Marcaram o dia, um aparato todo, alguém para descer com ela, mais de 2 senhoras e tal ali, enfim, ela sorrindo, aliás, chorando e sorrindo, ao mesmo, você pode entender isso? Chorando e sorrindo, e ela então vai ser batizada. E quando ela desce as águas batismais, aconteceu alguma coisa, e ela disse, aconteceu alguma coisa comigo. E a expressão que ela usou, a frase que ela falou assim, o médico dos médicos me visitou agora. Ela foi curada, irmãos. Posteriormente, os exames foram feitos e não tinha nenhum sinal de câncer na vida dessa mulher. E ela se dedicou ao Senhor, enfim, não é? Foi a água do batistério que fez essa obra, queridos. Foi o rio de Deus, as águas poderosas do Espírito. Você duvida que essa água está aqui hoje? Que o rio de Deus está passando por aqui, irmão? É do trono de Deus que vem esse rio de águas purificadoras, águas poderosas, para transformar tudo por onde ela passa. A segunda lição que eu tiro aqui, queridos, volte ao texto. As águas purificadoras são para inundar todo o nosso ser. Não é? O verso 3, né? O homem saiu para o leste, tendo na mão o cordel de medir, mediu 500 metros e me fez passar pelas águas e dava nos tornozelos. 4, mediu mais 500 e dava no joelho, depois mediu mais 500, cintura. Né? E o verso 5, mediu ainda outros 500 metros e era já o rio que não podia atravessar, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Ana Paula tratou dessa questão hoje aqui, né? Que foi tratado também nas oficinas ontem. Irmãos, que coisa maravilhosa, que esse rio que saía do altar de Deus, e o anjo fez Ezequiel penetrar cada vez mais nesse rio, caminhando nas profundezas do rio, até o ponto de seus pés não andarem mais, isto é, não dá para andar mais, tinha que nadar. Vocês estão entendendo bem isso? O que eu vejo aqui? Que lição nós aprendemos aqui, irmãos? Deus está falando de restauração do seu povo, não perca de vista isso. O povo que estava no cativeiro. E eu entendo, irmãos, que uma grande lição que nós temos aqui, entre tantas, é a lição de perseverança, é a lição de não parar, é a lição de não desistir no meio do caminho, é a lição de não parar a corrida, não abandonar a corrida, de não perder a esperança, de não largar os remos, de não fraquejar. Quantas pessoas que nós conhecemos que começaram andando, mas desistiram. Outras que foram até um pouquinho mais fundo, mas as coisas do mundo chamaram, se envolveram com tanta coisa, desistiram. Outras foram até mais adiante, foram usadas por Deus, foram bênçãos, mas o inimigo de alguma forma fez alguma cilada, armou a armadilha, e a pessoa caiu, e ela desistiu, e ela abandonou a fé, e ela deixou de seguir a Cristo, porque estava envolvida com muitas coisas no mundo. Quantos só molharam os pés? Quantos foram até o joelho? Quantos estiveram com essa água até a cintura? Mas poucos estão indo nas profundidades de Deus. Estão totalmente nas mãos de
de Deus, tirando sua segurança, sua firmeza, onde seus pés estão fixos, tirando o pé da terra e nadando na presença, nas águas do Espírito Santo de Deus, nas profundezas da fé, da obediência, da comunhão com Deus, do amor, da fidelidade a Deus. Nós temos que deixar essa água inundar todo o nosso ser, irmão. Não podemos guardar, fechar quartinhos, né? Essa área aqui não, isso não. Se entregar totalmente a Deus. A Ana Paula está falando da pessoa que está nadando, né? Salva-vidas, quando a pessoa pode estar morrendo afogada. E uma das coisas, cadê o Márcio? O Márcio está aí? Que Márcio fez um curso de salvamento, né? Primeiros socorros e tal, aquele negócio todo. Ele falou, pastor, o nome que se dá a isso é bote de aproximação. Quando eu falei sobre esse assunto, né? Que assunto? Quando uma pessoa está morrendo, o salva-vida treinado, ele não pula logo. Porque a pessoa está se batendo. Ela está tentando se salvar. E quando alguém pula, está arriscado o quê? Morrer junto, que ela vai se agarrar e não tem jeito. E ele, né, e teve até um caso assim num navio que a pessoa caiu e o salva-vida, pessoal, pô, ele só o salva-vida. O cara treinado. E a pessoa está se batendo. Quando ela já não aguentava mais, estava a ponto de morrer, ele pulou. E foi lá e resgatou a pessoa. Por que você demorou tanto? Perguntaram a ele. Aí ele explicou. Porque não estava na hora. Ele estava tentando se salvar. E eu ia morrer junto com ele. Irmãos, nós temos que nos lançar nos braços de Deus. E dizer, Senhor, eu não tenho forças. Eu não posso. Que nem o experiente Pedro, grande pescador e nadador, quando estava morrendo afogado, disse, Senhor, salva-me. A menor oração da Bíblia. O Senhor, esse é o ponto, queridos, da gente se lançar totalmente nos braços de Deus, sem reservas, sem dúvidas, deixar esta água inundar todo o nosso ser. O povo de Israel, quantas vezes, irmãos, desobedeceu a Deus e não honrou a aliança que fez com o Senhor, não confiou. E quando estava diante da terra prometida, tomar posse da terra prometida, da grande promessa de Deus, duvidaram, tiveram medo, não confiaram no Senhor, tiveram que voltar para o deserto. Queridos, como é importante nós confiarmos no Senhor. Às vezes nós estamos passando por desertos de provações, mas são oportunidades para a gente se lançar totalmente de Deus. Confiar totalmente no rio do Espírito Santo que está passando. É na luta, na dificuldade, na tempestade, que nós vamos receber essa profundidade do poder de Deus. Vocês lembram da pesca maravilhosa? Claro que lembro. O que Jesus disse? Vão mais fundo. Lance a rede mais fundo. E aí, não conseguiam trazer mais. As redes se rompiam de tanto peixe que pegaram. Mas Pedro disse assim, sob tua palavra, lançarei as redes. E olha que ele usou o singular. Lançarei. Ele estava cercado com outros. Lançarei. Se ninguém mais quiser vir, eu vou. Sob tua palavra. Isso é fé, irmãos. Isso é confiança. O rio não estava para peixe aquele dia, mas o rio do Senhor estava ali passando, as águas do Senhor, que chamaram os peixes, que atraíram os peixes, e a bênção chegou. Na luta, na dificuldade. Há um negócio interessante aqui no livro de Ezequiel. O pai de Ezequiel era sacerdote, chamava Buzi. Buzi tem o significado de desprezado por Deus, ou desprezo. E esse homem desprezado, quando nasce Ezequiel, qual o nome que dá a ele? Ezequiel, claro, o nome dele está aí. Mas o que significa? Deus é a minha fortaleza. Um homem desprezado, mas ele diz, pela fé, Deus é minha fortaleza.
é na hora da dor, do desprezo, que ninguém acredita, é que eu preciso demonstrar minha fé no Senhor, é que eu preciso abraçar Deus, e Deus quer ver a minha fé, a minha confiança nele. Então eu tenho que prosseguir, eu tenho que fazer como o pai de Ezequiel, eu tenho que ir mais fundo, eu não posso desistir, eu preciso crer. Todo mundo aqui sabe do que aconteceu com um grande general chamado Naamã, que estava leproso, foi visitar o profeta qual? Eliseu. O que Eliseu disse a ele? Mandou dizer até, né? Vai aonde? No rio Jordão, e mergulhe 7 vezes. Ele reclama, poxa, rio, esse rio aí, pô, tinha tanto rio melhor, mais limpo, tem que ser aqui, que eu tenho que mergulhar 7 vezes. E ele tenta desistir, irmãos, ele tenta desistir, ele tenta parar no meio do caminho, e aí, graças a Deus que ele tinha assessores ali, falou assim, você vai perder o quê, rapaz? Nós já estamos aqui, você está diante de um profeta de Deus, então, o que custa você ir em frente? Dá 7 mergulhos, não é 3, nem 4, nem 6, é 7. E ele foi, mergulhou 7 vezes, e a sua pele, diz o texto bíblico, se transformou numa pele de criança, lisinha, perfeita, como de uma criança, de um bebê. A cura veio. E se ele desistisse no meio do caminho, queridos? Não foi as águas do rio Jordão, não, queridos. Foi a água do rio de Deus que passou na vida de Naamã e trouxe cura e transformação para aquele homem. Essa água está por aqui hoje, irmãos. Essas águas purificadoras estão aqui hoje, em nome de Jesus. E a última lição que eu quero tirar aqui, veja o verso 9, por favor. As águas purificadoras levam vida onde há morte. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida. Haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do mar morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. O rio ia purificando, restaurando, dando vida a tudo que estava morto. Mas até o mar morto, o mar salgado, intragável, ninguém podia beber, nem os passarinhos, não havia nada em volta, tudo morto em volta desse rio, não tinha árvores, pássaros, não tinha peixe, não tinha nada, queridos, nenhuma vegetação, porque era um mar morto, salgado. E aí, queridos, esse mar morto representa muito bem o mundo de hoje, sem vida, sem alegria verdadeira, sem felicidade verdadeira, sem paz. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O que é jaz? Você encontra isso aí em sepultura, aqui jaz, aqui jaz. Queridos, as pessoas estão como que mortas, dormindo, entorpecidas pelo pecado, vivendo longe de Deus, sem se importar com a palavra do Senhor. Queridos, estão mortos em seus delitos e pecados, mas quando esse rio passa, quando estas águas purificadoras chegam, mudam tudo, transforma tudo, até o mar morto passou a ter vida. Ah, queridos, era uma profecia, tá? Os seres, o texto diz que os seres vivos, isto é, mortos que estavam mortos, terão vida, e haverá muitíssimo peixes. Olha só, o verso 10, os pescadores estarão lá, peixes de muitas espécies, margens de todo tipo, as árvores frutíferas, que servirá para alimento, seus frutos, e as folhas para quê? Remédio. O que Deus está dizendo aqui, irmãos? Olha, por onde esse rio passar, você vai ter suprimento, vida abundante, e haverá cura para as enfermidades. É isso que Deus está dizendo aqui, irmãos. Você vai ter seu sustento, você vai ter
o médico dos médicos ao seu lado. Sua vida será produtiva, será como uma árvore frutífera, vai produzir alimento e haverá cura. Em resumo, queridos, a vida morta, derrotada, desiludida, fracassada, amargurada, infeliz, sem paz, vazia, sem perdão, sem salvação, agora sofrerá uma transformação, uma restauração, haverá cura, haverá milagre, porque esse rio está passando. Você crê na palavra do Senhor? Não sou eu que estou dizendo, está aqui, nessa profecia de Ezequiel. E sabe o que eu acho interessante? Que o Mar Morto era depressivo. Como depressivo? Ele ficava numa depressão. 400 metros abaixo do nível do mar. Depressão, lá embaixo. E aquele que estava em depressão, recebeu cura, recebeu vida abundante. Sabe por quê? Porque o rio de Deus passou nele, passou por ele. O rio que saiu do altar de Deus, que leva a vida abundante, maiúscula, plena. O Salmo 46, 1 e 4 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro nas tribulações. E diz o verso 4: há um rio, cujas correntes, vamos ler, alegram o santuário das moradas do Altíssimo. Esse é o rio de Deus, o rio que está passando aqui hoje, queridos. Lá no encontro de Jesus com a mulher samaritana, João 4,14: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E diz mais, lá na frente, João 7, 37, 38. Se alguém tem sede, venha a mim. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água. Olha, irmãos, quem crê em mim? Olha o rio passando, rios de água viva, o rio que nasce no altar, que são águas purificadoras, que vão levando transformação por onde passar. Isso aqui é um símbolo do Evangelho, irmãos. A visão de Ezequiel é um símbolo do Evangelho, é um símbolo do próprio Jesus, da obra maravilhosa de Jesus, que derramou o seu sangue para a nossa salvação. E ele diz: quem tem sede, vem a mim. Você tem sede de Deus? Você quer Deus na sua vida, na sua família? Você reconhece que precisa desse renovo de Deus, dessa ação poderosa de Deus? E a condição que Jesus colocou é uma só: quem crê. Deus te ajude a entender isso hoje, a entender que esse rio está aqui. As águas purificadoras que procedem do trono, que levam vida onde há morte, e estas águas querem inundar todo o nosso ser. Mas é preciso o que, meus irmãos? Não só molhar os pés, não só caminhar um pouquinho, tem que ir até no fundo e se lançar nos braços de Deus. Senhor, minha base não está nesse mundo, não está na terra. Minha base está nas águas do Teu Espírito Santo. Eu estou nas Tuas mãos. Me guia, me transforma, faz algo maravilhoso na minha vida, faz um milagre em mim, porque eu creio, Senhor. Essa água é Jesus, esse Jesus. Nele há purificação, transformação, perdão, cura e restauração. Esse Jesus continua fazendo milagres, porque Ele é o mesmo de ontem e de hoje e eternamente. Você tem sede? Você quer hoje se lançar nos braços de Deus, mergulhar profundo? Eu quero te convidar a fazer uma decisão hoje, meu irmão. Minha irmã, eu quero te convidar a fazer uma decisão. Essas águas, não é à toa que estamos falando sobre isso. E não é coincidência você estar aqui, presente ou me ouvindo através da internet. Essas águas podem trazer transformação para o seu casamento. Eu creio. Essas águas podem trazer transformação para a sua família, para o seu lar,
para os seus filhos. Esse rio de Deus pode passar no coração do seu filho, da sua filha. Esse rio de Deus pode mudar a sua situação financeira, por que não? Pode mudar o quadro que você está vivendo. Sem paz, sem alegria, cheio de estresse. Eu creio nesse Deus poderoso que está passando aqui, que vai trazer cura para a sua enfermidade, por que não? Para alguém da sua família, por que não? Vai trazer libertação das drogas, por que não? Você crê nisso mesmo? Eu creio que Deus está hoje permitindo esse rio passar aqui. Não é à toa que o tema é mergulho profundo, porque você precisa mergulhar nas águas de Deus, do trono de Deus, águas purificadoras, transformadoras, restauradoras. E a minha oração é que hoje você saia daqui com a certeza de que você mergulhou, que você está nos braços de Deus. Sua vida, sua família, a luta que você está enfrentando, você está colocando no altar de Deus hoje, e querendo que estas águas, por onde passarem, na sua vida, na vida de alguém da sua família, traga vida, transformação, restauração, restituição. Eu quero que você coloque de pé, por favor. Nós vamos cantar.